Agora, como próximo conteúdo, a gente vai chamar o Marcos, que é Head de Marketing aqui da ComSchool, trazendo dicas de marketing de performance para vocês, tá? Marcos. Oi, bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre marketing de performance. Antes de falar sobre marketing, eu sou o Marcos, como a Amanda já me apresentou, sou Head de Marketing Digital aqui da ComSchool. Já tive uma agência própria, já trabalhei em startup e agora eu estou como Head aqui na ComSchool. Vou dar algumas dicas, vão ser algumas dicas rápidas, mas algumas dicas que podem fazer a diferença quando vocês forem fazer uma campanha de marketing digital ou no Google Ads, ou de SEO, ou no Facebook Ads. Então vão ser algumas dicas aí que vocês podem colocar em prática para trazer um resultado melhor na campanha de vocês. Então, começando pelo Google Ads, quem aqui usa o Google Ads? Quem aqui sabe o que é índice de qualidade? O índice de qualidade ele fica um pouco escondido dentro do Google Ads, na verdade. Só que ele é muito, muito importante. Porque quando a gente fala de performance dentro do Google Ads, fala de gastar, de investir o dinheiro dentro do Google Ads, o índice de qualidade pode fazer com que você economize dinheiro. Então, quando a gente fala do Google Ads, que é aqueles links patrocinados dentro do Google, a gente fala um pouco do índice de qualidade, né? Então, só passando rapidamente aqui, quando você faz uma campanha dentro do Google Ads, você vai fazer um leilão de palavras-chave. Daí você vai dar o lance sobre a palavra-chave que você quer. Você pode dar um lance de 4,50, um lance de 3,50. Nessa tabela, quem vocês acham que ficaria em primeiro lugar? Que apareceria primeiro no ranking do Google, quando você pesquisasse? Exatamente, o índice de qualidade é o que vai fazer diferença, né? Teoricamente, se a gente fosse olhar só pelo lance, a palavra A ou AD, que estão pagando mais, estão dando um lance maior, apareceriam, né, nas primeiras posições da pesquisa. Só que quando a gente fala do índice de qualidade, o índice de qualidade, ele faz essa conta de multiplicação e ele muda a posição do ranking. Isso significa o quê? Que se eu tiver um índice de qualidade maior, eu consigo pagar menos e estar melhor posicionado às vezes do que os meus concorrentes que estão pagando mais nessa palavra-chave. E a questão é, como eu faço para melhorar esse índice de qualidade, né? O que é o índice de qualidade? O índice de qualidade ele é dividido principalmente em 3 aspectos, que é o CTR. CTR é a taxa de impressão pela quantidade de cliques que tem. Então, se meu anúncio apareceu 10 vezes e teve 1 clique, então eu tenho minha taxa de... Eu tenho o CTR de 0,1%. 10%. O CTR é de 10%. Então, o CTR ele vai fazer essa diferença, né? Quantas vezes o meu anúncio precisa aparecer para ele ter 1 clique? Então, isso é o CTR. Isso é um dos fatores mais importantes para o índice de qualidade. A outra parte muito importante é a relevância. A relevância é a relevância do assunto, do seu anúncio perante a palavra-chave que você escolheu. Então, eu vou patrocinar a palavra curso de marketing digital. Então, dentro do meu anúncio, que tem o título do anúncio, tem a descrição do anúncio, eu preciso colocar essa palavra-chave, porque ele vai ser mais relevante para quem estiver procurando. Porque se alguém está procurando curso de marketing digital e o meu anúncio falar sobre curso de inteligência emocional, a pessoa não vai se interessar pelo anúncio, então a relevância dele é pequena. Então a gente tem 2 fatores já, o CTR e a relevância, e o último é a página de destino. Hoje, para o Google, é muito importante a questão da página de destino. Tanto a questão de velocidade, a questão de conteúdo. Então ele vai analisar se o conteúdo tem a ver com a palavra-chave. Então, se eu fiz um anúncio bonitinho falando sobre curso de marketing digital, daí eu chego na página de destino e o conteúdo está falando também sobre inteligência emocional, o usuário vai ficar pouco tempo, vai ter uma alta taxa de rejeição na página e o seu anúncio ele vai ter um índice de qualidade pior. Então, o índice de qualidade, que principalmente são esses 3 fatores, ele pode fazer com que você economize dinheiro. Então, você está vendo aqui, esse que está 3,50, ele está na segunda posição, enquanto a pessoa que está dando um lance de 4,50 está na 4ª posição.
Então, o índice de qualidade ele é tão importante quanto a questão do lance. E com esse índice de qualidade, você tem que tomar muito cuidado para não tomar uma decisão precipitada. Porque às vezes você olha a sua campanha que está no Google Ads, está rodando, fazendo um anúncio pago no Google, e o que acontece? Você fala, ah, não, mas esse anúncio ele não está performando muito bem, ele está com poucos cliques, vou aumentar o meu lance para eu aparecer mais vezes. E você aumenta o lance, às vezes mesmo assim você não consegue um bom resultado. Isso se dá pelo fato de você não olhar atentamente para o índice de qualidade. Às vezes a resposta de você gastar menos e ter mais clique está na parte do índice de qualidade. Vou mostrar aqui no Google Ads para vocês onde ele fica esse índice de qualidade. Quando você está vendo as palavras-chave, essas são as palavras-chave que estão sendo patrocinadas, eu olho aqui, ele tem uma coluna de índice de qualidade. Esse índice de qualidade é o que diz a respeito sobre os que a gente falou, e você pode ativar essas outras colunas também, que é o CTR esperado, como está a experiência na página de destino, e a relevância do anúncio, que são aqueles 3 pontos que a gente falou anteriormente que influenciam no índice de qualidade. E aqui o Google ele vai te dar se está acima da média, se está na média ou se está abaixo da média. E para liberar se caso você entrar aqui na palavra-chave e não aparecer, né, essa coluna, você vem aqui, clica em colunas, personalizado, e você consegue ativar. Modificar colunas e você consegue colocar para aparecer o índice de qualidade. Aqui. O índice de qualidade, você consegue ativar ele aqui para ele aparecer. Tanto o índice de qualidade quanto as outras colunas de relevância do anúncio, de página de destino e CTR esperado. O outro ponto importante quando a gente fala de Google Ads é a questão de long tail. Long tail significa cauda longa. E essa cauda longa é você não trabalhar com palavras curtas e sem, digamos, classificar. Então, tem um exemplo, eu posso trabalhar com tênis Nike ou tênis Nike vermelho Air Jordan. Então, a questão de trabalhar com cauda longa é justamente trabalhar com o seu produto descrito na palavra-chave. Então, por que isso? Porque se eu for competir na palavra de cauda curta, que seria a palavra tênis, eu vou competir com 1 milhão de empresas, com empresas grandes, e eu vou pagar muito caro na palavra-chave. A hora que eu especifico a palavra, então tênis, Nike, vermelho, Air Jordan, eu estou especificando, estou entrando num nicho e provavelmente eu vou pagar mais barato na palavra-chave. Além disso, a chance de conversão aumenta. Porque se uma pessoa está procurando tênis e escreveu no Google tênis, ela pode estar procurando como amarrar um tênis, ou ela pode estar procurando um produto. A hora que você coloca especificando qual é o produto, justamente você tem essa questão de você ter um índice de conversão maior, porque você vai trazer a pessoa que está procurando. Então, a pessoa que está procurando tênis Nike vermelho Air Jordan, ela quer provavelmente comprar um tênis. Ela não está procurando, ou está procurando informações sobre o tênis, que na sua página você pode ter todo o conteúdo falando sobre o tênis, que vai ser interessante para ela. Ou seja, a chance de conversão é muito maior. Tanto isso no Google Ads, como isso no SEO também. O SEO, que é a parte orgânica do Google, que é quando a gente fala de busca orgânica, que a gente não está pagando anúncio, serve com a mesma ideia. Então, eu tenho a palavra franquia, a palavra franquias digitais, a palavra franquias de marketing digital. E aqui é a mesma coisa. Quanto menos buscas
ele vai ter menos buscas, franquias de marketing digital, só que uma probabilidade de conversão muito maior. Enquanto a palavra franquias vai ter muito mais busca, mas entra na mesma questão do tênis, de você ter a chance de você estar atingindo pessoas que não são do seu interesse, não é o público que você quer trazer para o seu site. Então, essa parte de SEO, principalmente quando você for definir o nome do seu produto, quando você for pensar na descrição do seu produto, pense em sempre colocar a palavra-chave mais específica, porque o seu site tem uma chance maior de ranquear no Google e de trazer um público mais relevante com maior chance de conversão. Para ferramentas, para ajudar vocês a definirem a questão da palavra-chave, a gente tem duas ferramentas. Uma é o Ubersuggest, ele é uma ferramenta gratuita, que você consegue fazer algumas análises de a hora que você joga uma palavra-chave. Alguém quer falar alguma palavra-chave para testar? Alguém? Alguma palavra-chave? Ninguém? Bebê? Reborn? Assim? Ele vai trazer aqui informações sobre a palavra-chave. Então ele traz qual é o volume de buscas. A gente tem 1 milhão de buscas dessa palavra-chave. A dificuldade de você ranquear organicamente e a dificuldade de você ranquear de palavra-chave. Você vê então que para você estar ranqueando em palavra-chave é maior a dificuldade do que no orgânico. E aqui ele traz uma média de custo por clique. Isso, a parte de custo por clique, ela não é tão exata. Não necessariamente você vai pagar esse CPC, porque o custo por clique vai variar, a gente já falou com índice de qualidade. Então pode ser que você pague um pouco a mais, um pouco a menos. E aqui ele traz esses dados e ele traz alguns outros dados aqui também de histórico, né, de buscas mensais dessa palavra-chave. Ele traz as tendências, traz algumas palavras-chave próximas, né? Então, bebê reborn no Mercado Livre, bebê reborn de silicone. E ele traz aqui o volume, a mesma coisa, o CPC, a dificuldade de pesquisa paga e o SEO. E aqui ele traz alguns títulos de página também referentes a isso, dos top 10, se eu não me, top 5 aqui no caso, que ele aparece das páginas que estão aparecendo no Google quando você joga essa palavra-chave. Então você consegue ter até uma análise de mercado aí, de ver como seus concorrentes estão posicionando as páginas deles referente à palavra-chave. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma palavra-chave um pouco de cauda longa, que seria já bebê reborn de silicone, que já é um pouco mais específico. Então você vê que o volume de busca diminui, mas provavelmente se você patrocinar essa palavra-chave ou se classificar bem organicamente, você já tem uma chance maior de busca, de conversão, justamente por essa questão do volume ser menor e ser uma busca mais específica. A outra ferramenta que tem é do próprio Google Ads, só que daí ela é específica para fazer campanhas de patrocinados. Ela não vai dar a questão orgânica. E ele traz basicamente informações parecidas. Então ele vai trazer o volume de busca. Vou abrir aqui também. Ele traz aqui algumas sugestões de como ampliar essa busca. E aqui ele traz também informações relevantes a média de pesquisas mensais, qual é a concorrência, se é alta ou média. Aqui ele já traz informações mais específicas, que é o lance na parte superior da página e o lance de menores valores e o lance na parte superior da página de menores valores. O que isso significa? Para você ficar entre os 3 primeiros anúncios que tem no Google Ads, você vai, a primeira posição, um dos 3 lá está pagando, o maior valor é 3,70 e o menor valor é 19 centavos. Isso se dá também por causa do índice de qualidade e da conta que o Google faz para calcular qual o CPC que paga a partir disso. Então essa aqui é uma outra ferramenta. Essas duas ferramentas são legais para você
fazer uma análise de palavras-chave. Então, eu vou definir o nome do meu produto, deixa eu jogar na ferramenta, no Uber Suggest, para ver como que está o volume de busca. É um volume de busca grande, é um volume de busca alto, qual é a concorrência que eu tenho? Qual é a dificuldade que eu tenho de ranquear no orgânico? Qual é a dificuldade que eu tenho de ranquear na parte paga? Então, é bem legal vocês usarem essas ferramentas para auxiliar vocês aí na decisão. E também aqui você consegue montar um plano e ver o investimento que você vai fazer. Se você for selecionando aqui no Google Ads, né, no planejador de palavras, você consegue adicionar aqui ao plano. Ele monta um plano falando quanto que você vai gastar aqui. Ele te dá um gráfico. Que agora não está aparecendo. Mas ele fala aqui quantas conversões você teria, qual é o CPA médio, né, que é custo por ação médio, o valor da conversão. Então ele te traz alguns dados aqui referente às palavras-chave que você selecionou para montar a sua campanha. Então essas duas ferramentas aí são duas ferramentas para auxiliar na parte de palavras-chave. Indo um pouco para e-mail marketing. O meu e-mail marketing hoje, muita gente acha que, como todo mundo envia, a gente recebe mais de 100 e-mails por dia, ele não tem muito efeito. Mas ele continua sendo uma das ferramentas que aumenta a conversão de e-commerce. Por quê? Porque você consegue fazer trazer a informação de novo para o seu cliente. Se você segmentar, né, quais são as informações importantes de e-mail marketing aqui? Principalmente a segmentação. Se você disparar o seu e-mail sem segmentação, você vai estar mandando para uma lista inteira de todo mundo que viu todos os produtos do seu site, provavelmente eles não vão ter interesse de abrir e você vai ter uma alta taxa de rejeição e vai seguir a caminho do spam, provavelmente por não ter abertura do seu e-mail. Então, o primeiro ponto aqui é justamente a segmentação. É você conseguir segmentar a base dos seus clientes de acordo com o interesse deles. Então, você pega um caso de tênis da Nike, que a gente estava falando, tênis Nike vermelho, e quem gostou desse produto, eu vou impactar ele novamente com outros produtos que façam sentido com o tênis Nike vermelho. Então, vou colocar, 6 tênis da Nike vermelho para enviar para ele por e-mail. Então, a segmentação é muito importante. O conteúdo atrativo, que tem a ver com a segmentação. Só que, além disso, é interessante vocês não mandarem só e-mails de produto. Então, traga informação para o seu cliente também. Então, se você está falando de tênis, traga informação para ele sobre como como o tênis durar mais tempo, ou quais os tipos de pisada que tem para cada tênis. Traz informação relevante para ele se interessar além só do produto. Então, você pode trazer também para cada tipo de corrida, qual tênis é o ideal, dependendo de acordo com o tênis que ele está procurando. O próximo ponto é fuja do spam. Como a gente pode fugir do spam? Evitando algumas palavras. Palavras como gratuito, promoção, desconto. Todas essas palavras são palavras que normalmente acabam já caindo no spam direto, ou indo para aquela abinha de promoção também do Google, né, que muita gente está usando de e-mail, e vai para aquela aba de promoção. Então, para você tentar fugir, é desviar das palavras. Por exemplo, aqui na ComSchool a gente vende curso. E usar a palavra curso já é uma palavra que é considerada um spam, porque tem muita gente oferecendo curso, né? Então, para a gente fugir do spam, a gente usa aprenda sobre marketing digital, venha alavancar a sua carreira de marketing digital. Então, é trazer palavras diferentes, não tão costumeiras em e-mail, para você conseguir fugir do spam. Faça teste AB. Hoje, a maioria das ferramentas, acho que quase todas as ferramentas, possibilitam que você faça um teste AB. Teste AB é você mandar é mais ou menos esse desenho aqui. Você manda 2 e-mails, cada um com um assunto diferente, ou cada um com um conteúdo diferente. E o que tiver maior abertura, vamos supor que eu mandei com 2 assuntos, quero testar, estou na dúvida. Eu não sei se é melhor eu falar aprenda mais sobre marketing digital ou alavanque sua carreira de marketing digital. Eu mando o e-mail, faço um teste AB, coloco esses 2 assuntos, envio para uma pequena parte da minha base, para 40%, 20% da minha base, a própria ferramenta vai enviar metade dessa porcentagem, vai receber cada um
um e-mail diferente, um assunto diferente. E o que tiver mais cliques ou maior abertura, ele manda para o resto. Então eu separei 40%, os outros 60% vão receber o assunto ganhador, né? O assunto ganhador vai ser enviado para o resto dessa base. Então é muito importante vocês fazerem esse teste, porque às vezes a gente pensa que conhece muito o nosso público, que a gente sabe exatamente qual é o assunto que vai converter, e a gente tem lá uma taxa de abertura não tão alta, que poderia ser mais alta. Então quando você faz um teste AB, você acaba conhecendo mais o seu próprio público. Então é muito importante nesse sentido, e você acaba, se você tem uma taxa de abertura maior, você também consegue diminuir sua taxa de spam. E coloque um CTA dentro do seu e-mail. O CTA é um chamado para uma ação. Então, se você mandar um e-mail só com uma imagem, o seu cliente vai ver aquele e-mail e não vai levar ele para lugar nenhum. É muito importante que dentro do seu e-mail você tenha a solicitação de alguma ação. Então, clica aqui para saber mais, saiba mais, conheça mais, reserve agora, assista agora. Existem vários botões que você pode colocar, várias chamadas que você pode colocar para uma ação. Mas é muito importante ter essa ação para você conseguir medir se o usuário, de fato, está interagindo para um próximo passo do seu e-mail. Porque se você não coloca esse botão, você não consegue trazer esse dado, né? O meu usuário viu essa imagem. E ele fez alguma ação depois disso? O que ele fez? Ele só fechou, só viu, guardou a informação? Então, se você tem um botão de ação, você consegue medir depois. Eu levei ele para o meu site. Eu coloquei para ele baixar um material, ele baixou esse material. Então é importante medir isso, e as ferramentas conseguem medir os cliques nesse botão. E se você tiver depois um Analytics, alguma ferramenta de análise do seu site, que acompanha os acessos do seu site, você consegue ver também se as pessoas, por onde elas navegaram dentro do seu site. Daí você consegue começar a ver de fato qual é o resultado que o seu e-mail está trazendo, né? Se ele teve uma performance boa ou não. Acho que você vai conseguir acompanhar desde o envio. Então, 10, mandei para 100 pessoas, 50 abriram o meu e-mail, 15 clicaram no link e 5 compraram o meu curso. Então, eu consigo ver que o meu e-mail trouxe 5 vendas. Então, isso é bem importante aí para vocês conseguirem julgar se o e-mail de vocês está trazendo resultado. O próximo tema é sobre Facebook Ads. Falando de duas ferramentas aí só para vocês conhecerem um pouco. Tem o MailChimp, que muita gente já deve ter escutado falar. É uma ferramenta que, se eu não me engano, até 2.000 contatos, ela é gratuita. E ela traz essa questão do teste AB, ela traz medida de clique. E tem o Zoho Campaigns também, que é uma ferramenta nova aí no mercado, que você também consegue fazer disparos gratuitos, se eu não me engano também até 2.000 contatos. E tem planos, se você tiver mais de 2.000 contatos na sua base, existem planos aí nas duas ferramentas que você vai subindo de acordo com o número de contatos ou envios de e-mail. Mas são duas ferramentas bem legais, que é fácil de montar um e-mail, você consegue, não precisa ter grandes conhecimentos de design, você pode só arrastar o conteúdo que você quer e você consegue montar o e-mail. MailChimp. Elas são muito parecidas, essa aqui é a parte justamente que eu estava falando de você arrastar, né? Você consegue montar com facilidade, arrasta a imagem para cá, arrasta o texto, você consegue montar com facilidade a sua campanha. A gente usa as duas aqui. A gente realmente usa as duas, são duas ferramentas muito próximas, a gente usa para ir justamente testando e conhecendo. Como as duas são gratuitas, fica mais a critério aí do que vocês acharem melhor. Talvez o MailChimp ele é um pouco mais amigável à interface dele, então eu recomendaria um pouco mais o MailChimp nesse sentido, para quem está começando. Quem já tem um pouco mais de experiência, daí eu acho que já não faz tanta diferença. Mas para quem está iniciando, o MailChimp ele é uma ferramenta com a interface um pouco mais amigável para você montar, estruturar a campanha, ele vai mais passo a passo. Falando um pouco de Facebook Ads, Facebook Ads é a parte do Facebook de você fazer anúncio, né? Então, quando você está navegando no Facebook ou no Instagram, porque eles são os dois do Facebook,
você vê alguns anúncios patrocinados. E esses anúncios patrocinados, eles têm também algumas estratégias, algumas dicas aí para você performar melhor. Ele funciona, você escolhe um pouco diferente do Google Ads, né, que é um leilão de palavras-chave. Então você paga pela palavra-chave. Na ferramenta do Facebook Ads, para você criar os seus anúncios, ele é um pouco diferente. Você vai escolher quem é o seu público que vai ver o seu anúncio. Então você vai, por interesse do seu público, eu quero um público que acabou de ter filho, um público de pais que tem filho de 0 a 10 meses. Então você consegue segmentar bem o seu público e você vai escolher, daí você coloca uma imagem ou um vídeo ou um carrossel, que são várias imagens seguidas, coloca uma chamada, né, um textinho, e você faz um anúncio. Daí você pode escolher se ele vai aparecer só no Facebook, se ele vai aparecer no Instagram, se ele vai aparecer no Stories do Facebook e do Instagram, ou em um dos dois. Então você consegue escolher também aonde o seu anúncio vai aparecer. Algumas dicas do Facebook Ads. E aqui entra essa dica específica, não é só para o Facebook Ads, mas também para as redes sociais em geral, que aqui a gente tem um post falando de produto especificamente e um dando um conteúdo, uma dica. Então, a ideia nas redes sociais sempre trabalha com os dois tipos de post. Não trabalhe só apenas com produto, porque o seu usuário vai cansar e não vai ter interesse em seguir sua página. Então, trabalhe com alguns conteúdos como dicas ou conteúdos mais profundos também, explicando, às vezes, a usabilidade do seu produto, mas não especificamente só venda de produto. E quando for trabalhar produto, lembra que você está dentro de uma rede social. E na rede social as pessoas não estão lá dispostas, não estão vendo um catálogo de produto. Então tenta interagir com elas, né? Os ovos de Páscoa, que me perdoem, e aqui está vendendo panetone. Então tem uma brincadeira. A ideia é você, quando você for trabalhar os seus produtos dentro da rede social, entenda bem quem é o seu público e fale a linguagem deles dentro da rede social. Não seja um catálogo dentro da rede social. Isso serve tanto para posts orgânicos quanto os patrocinados. Então, se você tem um blog, por exemplo, falando da sua marca, que tenha conteúdo da sua marca, você pode direcionar, fazer links patrocinados direcionando para esse blog também. Você vai trazer mais tráfego, as pessoas vão conhecer um pouco mais da sua marca. Então, às vezes, é legal intercalar até nos patrocinados o produto com a questão de conteúdo para você fortalecer o nome da sua marca e não só vender o produto. Que é óbvio que vender o produto é importante, mas você fortalecer o nome da sua marca para trazer uma confiança para o seu público também é bem importante, porque às vezes facilita a compra no futuro. E às vezes o seu público ele não está preparado para fazer a compra naquele momento. Então você vai dar um conteúdo para ele vai conhecer a sua marca, vai ganhar credibilidade e no futuro ele vai de fato realizar a compra. Porque ele já conhece a sua marca, quando ele estiver no momento certo da compra dele, ele vai lembrar da sua marca. Outra parte muito importante quando a gente fala de anúncio na parte de Facebook Ads é você ter o seu site otimizado para mobile. Por quê? Porque as pessoas hoje navegam nas redes sociais principalmente, ou quase só, pelo celular. Então, se você está fazendo um anúncio na rede social, a pessoa clicar no seu anúncio e o seu site não for otimizado, ela não vai conseguir navegar no seu site, ou não vai interagir com o seu site, vai sair, então você está gastando dinheiro à toa, porque o dinheiro que você estiver investindo vai trazer clique, mas não vai trazer a interação necessária para ela efetuar uma compra, porque ela não vai conseguir navegar. Então esse aqui seria um exemplo, né, de um modelo de site de celular. Então você tem aqui o menuzinho responsivo, você vê que dá para ler o produto, dá para ler o preço, e aqui um exemplo do que não fazer. Aqui tem um menu que está meio apertado, não dá para ler direito o preço dos produtos. Então esse é muito importante se atentar a isso. Não adianta nada você ter uma campanha, gastar muito dinheiro na campanha, colocar melhores artes possíveis e entrar num site que a pessoa não consegue navegar. Então, muito importante ter o site otimizado. E a outra parte, quando a gente fala de Facebook Ads, um dos segredos do Facebook Ads, uma das ferramentas muito importantes, é o pixel do Facebook.
O Pixel, quando você entra na conta de Facebook Ads, ele te dá um código para você inserir dentro do seu site. E o que esse Pixel faz? Ele vai monitorar os visitantes do seu site. Então, todo mundo que entrar no seu site, o Facebook ele consegue identificar que essa pessoa está navegando dentro do seu site. E o que isso ajuda? Porque depois, quando você vai fazer uma campanha, por exemplo, eu quero impactar todo mundo que já entrou no meu site. A pessoa entra no meu site e depois eu quero que ela veja o meu anúncio na rede social dela. E você vai conseguir usar isso através desse pixel do Facebook. A hora que você configura ele, o Facebook ele vai criar como se fosse uma lista de usuários que já entraram no seu site e depois você consegue configurar uma campanha para usar esse público. Então ele vai automaticamente atualizando essa lista e os anúncios vão aparecendo para pessoas que já entraram no seu site em algum momento. Então isso ele aumenta também essa taxa de conversão do seu site, né? Porque você vai trazer pessoas que já conhecem seu produto, já entraram no seu site, e você está trazendo de novo o seu produto para eles reforçar algum ponto positivo do seu produto, algum benefício do seu produto ou serviço, e você consegue trazer isso através do Pixel. E a outra questão, né, o que eu estava falando antes é essa parte de retargeting, né, de remarketing que a gente chama. Então, quando você instala o Pixel no Facebook, o seu cliente ele entra no seu site, o seu cliente ele fica tagueado, né, ele fica carimbado dentro da ferramenta, dentro do sistema que ele passou pelo seu site, e depois você consegue atingir ele novamente através de uma campanha no Facebook. Então isso que eu estava explicando antes, que é a parte do remarketing através desse pixel. E a outra questão que você pode fazer com esse pixel também é o que a gente chama de lookalike, público semelhante. Então você pega essa lista de clientes que entrou no seu site e você fala para o Facebook, eu quero que você pegue dessa base de dados que eu estou te passando, eu quero que você encontre pessoas parecidas com esse perfil que tem na minha lista. Então ele vai procurar pessoas novas com o mesmo perfil das pessoas que já entraram no seu site para divulgar a campanha e trazer essas pessoas para dentro do seu site. Então basicamente tem essas duas funcionalidades aí do Pixel. O Lookalike você consegue usar também sem o Pixel. Eu tenho uma base de clientes, uma base de e-mails dos meus clientes. E eu quero fazer uma campanha para achar pessoas parecidas com essa base. Então você vai subir essa base no Facebook e vai criar esse lookalike, esse público semelhante que eles chamam dentro do Facebook, e ele vai procurar pessoas parecidas com a sua base para divulgar a sua campanha. Ele vai fazer, quando você subir uma lista de e-mail, ele não vai pegar a sua lista inteira, porque ele vai ver quais e-mails dessa lista estão batendo com o e-mail que a pessoa tem cadastrado no Facebook. Então ele vai fazer essa limpeza dentro da sua base. Quando você faz uma campanha no Facebook, tem essa questão da frequência, que é uma coluna que aparece, tipo aquela que eu mostrei do índice de qualidade no Google. Ele tem essa coluna de frequência do seu anúncio. E o que isso significa? Isso significa quantas vezes aquele anúncio apareceu para uma pessoa que está dentro da sua lista. Então, eu tenho 10 pessoas, o meu anúncio está rodando. Ele rodou essa semana, já apareceu para as 10. Semana que vem ele apareceu de novo para essas 10. Então aqui ele vai mostrar que teve uma frequência de 2 vezes que esse anúncio já apareceu para essa minha base. O Facebook ele recomenda que você mantenha entre 1 e 2 essa frequência, né? E o tempo de frequência ele vai ser de acordo com o que você configurar para você ver no relatório. Então eu posso ver, eu quero ver qual é a frequência vitalícia de todo o tempo que eu fiz de anúncio. Daí ele vai te trazer quantas vezes esse anúncio apareceu. Eu quero ver nesse último mês quantas vezes esse anúncio apareceu para uma pessoa. Ele vai te trazer, você consegue configurar a data para saber essa frequência. Só que quando a gente fala da frequência, é importante você, por mais que o Facebook fale que o recomendado é de 1 a 2, vai depender da sua estratégia e do seu investimento. Se a sua estratégia for, eu quero impactar muitas vezes essa base pequena de clientes, então você pode deixar ele subir para 3, 4, 5 vezes a frequência.
O que isso reflete no investimento? Porque quando sua frequência está mais alta, você vai pagar o custo pelo clique um pouco mais caro. Porque a pessoa já viu seu anúncio uma, duas, a primeira vez ela clicou, a segunda vez ela já pensou 2 vezes. Na quinta vez que ele está aparecendo, talvez ela já não tenha interesse em clicar, então você vai pagar mais caro, ele vai precisar aparecer mais vezes para a pessoa clicar, então você acaba pagando mais caro o custo pelo clique. Então, se você tiver uma estratégia de, eu quero aparecer uma frequência alta, saiba que o seu investimento também precisa ser um pouco mais alto para corresponder a essa estratégia. E a análise que eu falei de tempo desejado. Só para vocês verem um pouco a carinha disso no Facebook. Aqui ele mostra a frequência que está tendo e aqui em cima eu consigo configurar qual é o período que eu estou vendo. Eu estou vendo vitalício. Eu quero ver os últimos 7 dias. Você vê que ele altera a frequência aqui que está aparecendo porque, como são períodos diferentes, ele altera a frequência. Né? Nessa última semana ele apareceu menos vezes do que se eu olhar o período inteiro que está rodando essas 2 campanhas. Quando você tem uma boa imagem, um bom texto e não converte como eu espero, por exemplo. Aí, geralmente, por que desse motivo? Porque acontece comigo, eu não consigo... Então, na verdade, o não converter, ele pode estar ligado a diversos fatores, né? Ele pode ser desde a escolha do público, né? A sua segmentação de público não está direcionada de forma correta. Então, às vezes, quando a gente fala, não está convertendo, deixa eu alterar um pouco a segmentação para ver se eu mudando o público converte mais. Esse pode ser um primeiro sintoma de não estar convertendo, né? Se é a primeira causa, na verdade, se é a questão de público. Ou pode ser, de fato, que eu coloquei uma boa imagem, coloquei um bom texto, mas às vezes essa boa imagem e um bom texto é no meu ponto de vista. Então, o que é legal fazer? Fazer teste AB aqui também. Teste A, B, C, né? Aqui, na verdade, no Facebook você consegue criar diversos anúncios para um mesmo grupo e você consegue testar. Então, eu vou subir um anúncio com a mesma imagem, mas com outro texto, para ver se tem alguma diferença. Ou vou subir com o mesmo texto e outra imagem, para ver se tem alguma diferença e começar a conhecer o seu público. Porque é muito importante entender isso. A boa imagem e o bom texto não é a imagem mais bonita ou o texto mais bem elaborado. A boa imagem e o bom texto dentro de uma campanha de performance é justamente a imagem e o texto que o seu público mais gosta, que mais converte. Às vezes uma imagem faz uma imagem linda, maravilhosa, você põe para comparar aqui com uma imagem que está um fundo amarelo, escrito no meio em preto, só isso, e vai converter mais. Por quê? Porque às vezes chama mais atenção do meu público. Então não necessariamente a imagem mais bonita ou o texto melhor escrito, e sim precisa entender o que o seu público quer. E o próprio Facebook, na verdade, você consegue fazer uma análise dos seus anúncios também nesse diagnóstico de relevância que o próprio Facebook dá quando você ativa essas colunas. Essas colunas, que é algo um pouco mais novo dentro do Facebook, mais recente, eles vão te ajudar justamente nesse diagnóstico. Então, você consegue abrir essas colunas, né, habilitar elas e ver se o seu anúncio está acima da média na classificação de qualidade, abaixo da média na parte de taxa de envolvimento, taxa de conversão abaixo da média, que é um exemplo, né? Então você consegue olhar para isso e ter insights. E o próprio Facebook, né, aqui eu trago a tabela que vocês não vão conseguir ler porque está pequenininho, mas tem o link aqui, depois quando vocês receberem a apresentação, vocês vão conseguir clicar e entrar no link e ver essa tabela maior. Mas aqui ele traz o diagnóstico. Então aqui ele traz as recomendações. Se o meu anúncio está com a classificação de qualidade abaixo da média e os outros dois não estão aparecendo. Foi considerado que o anúncio tem baixa qualidade. Melhore a qualidade dos ativos de criativo ou direcione um público com mais probabilidade de considerar que o anúncio tenha alta qualidade. Então ele traz uma recomendação nessa tabela. Então
Essas colunas que ele aparece dentro do anúncio, você consegue ter as próprias recomendações do Facebook do que você pode melhorar ou não. E é legal também, dentro do Facebook, ele tem uma parte que você consegue criar anúncios dinâmicos. São anúncios que você pode subir 3, 4 imagens no mesmo anúncio, com 3 títulos diferentes, 3 chamadas diferentes, 5 chamadas diferentes, e ele faz um próprio teste dele. Então ele vai testando combinações para ver o que performa melhor dentro do seu público. Então ele é bem interessante quando você fizer essa questão. Basicamente era isso que eu queria passar para vocês, algumas dicas bem práticas e objetivas do que fazer nas campanhas, do que fazer nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha conseguido ajudar vocês aí quando forem montar campanhas, ou se já tem campanhas montadas, como otimizar essas campanhas. Falando um pouco aqui da ComSchool, eu vi, a Amanda já falou um pouco, mas a gente tem mais de 40 mil alunos, mais de 200 cursos, mais de 200 professores. Desses cursos, tem alguns cursos aqui para quem tem e-commerce que são legais, que estão aí com as datas próximas, que é analista de e-commerce, gerente de e-commerce e marketing digital de alta performance, são os cursos que vão ter agora no final do ano. Então são cursos aí que podem ajudar. O analista de e-commerce ele vai ser um pouco mais prático na questão de trazer como montar o e-commerce na prática, um pouco mais prático de como montar algumas campanhas, até mesmo, né? E aqui nesse gerente de e-commerce e marketing digital, ele é mais um olhar de gestão. Então é como eu faço a gestão do meu e-commerce, como eu escolho os melhores fornecedores de meio de pagamento ou de entrega. Então ele vai ajudar a criar essa gestão. E o de marketing digital de alta performance, ele é bem específico para marketing digital, para criação de campanha. Então ele é extremamente prático, mão na massa, de você criar uma campanha no Google Ads, criar uma campanha nas redes sociais. Então tem esses 3 aí, dependendo do nível dos objetivos que vocês tiverem, cada um se encaixa num estágio. Aqui fora, na hora do coffee, que vai ser daqui a pouco, se eu não me engano, aqui fora vai ter um standzinho nosso, com a Paloma vai estar no stand, é uma das nossas consultoras. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida desses cursos, ela vai estar à disposição durante o coffee.